A escola, na época, havia sido criada pelo reitor Gami Silva. Ele chamou o professor Júlio Garcia Moleron para ser diretor da ECA. E havia um cidadão que fazia as funções de secretário da faculdade. Ele veio de uma faculdade de Assis. Infelizmente, não lembro o nome dele. Mas ele saiu. E a minha irmã fazia parte do departamento de línguas neolatinas da Faculdade de Filosofia, da qual o professor Moleron também fazia parte, era catedrático. E ele perguntou para minha irmã se conhecia alguém que entendesse um pouco de cinema, jornal, rádio, televisão. Eu. Foi assim que eu vim parar na ECA. Eu tinha 20 anos. Então, foi há 50 anos atrás, bem no comecinho da escola mesmo. Eu até prestei o vestibular para a ECA, para Relações Públicas, mas fui no primeiro vestibular. Mas daí eu fui convidada para ser a secretária da faculdade. E havia uma incompatibilidade entre ser a secretária da faculdade e aluna. Então eu fui fazer a FAAP. E eu fiz o curso de jornalismo da FAAP, da última turma, antes do acontecimento com o Vladimir Herzog. Que depois a FAAP cancelou o curso de jornalismo, né? Então esse foi o começo de tudo. Então a gente ficava lá no prédio da antiga reitoria, no segundo andar. Eu acho que eu vim para cá enganada. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia a proposta qual era. Porque eu sou jornalista de formação, né? Então, você não pode ir lá ajudar a secretariar o professor Moleron, essa coisa toda. Bom, eu achei que eu ia ser uma secretária. Eu não sabia que eu ia ser secretária da escola, né? Então, realmente, no começo foi um susto, mas você vai aprendendo, né? A escola era pequena, então, no primeiro ano, foi feita a seleção dos docentes, então havia aquele monte de currículos que eram enviados pelos professores, aí havia as reuniões, era CTA, né? Não era congresso, era CTA, do CTA, os professores eram de fora também, que escolhiam os professores que iam ser docentes da ECA, né? Então, dessa época, assim, eu tenho vagas lembranças, eu sei que as escolhas sempre foram muito difíceis, eu sei que foram escolhidos professores, poucos professores. Me lembro do Modesto Farina, que foi escolhido para o Departamento de Relações Públicas e Propaganda, da professora Nélia de Camargo, que foi para o Departamento de Comunicações e Artes, o Tony. Sim, era uma época bastante conturbada. Em 66 não foi tranquilo, em 67 começou aquela movimentação estudantil, tinha toda aquela questão política dos anos 68, né? Eu me lembro que o professor Moleron havia pedido demissão e ia ser nomeado um novo diretor, né? Porque a escola, como se dizia, não tinha massa crítica titulada, era uma escola muito jovem, então não tinha docentes titulados. E ia ser escolhido o novo diretor, que veio a ser o professor Antônio Guimarães Ferri, mas eu me lembro nitidamente que um dia os estudantes estavam na frente da porta da reitoria e começaram a subir as escadarias até o 7º andar, onde ficava a reitoria. E uma menina de 20, 21 anos, o que eu fiz? Tranquei todo mundo dentro da ECA, né, do espaço que a gente tinha no 2º andar, ficava ali no 2º andar, e tinha aquela voltinha que era a rádio e TV, né? Tranquei todo mundo e comecei a subir com os alunos também, porque eu tinha cara de aluna, né? Aí lá no 7º andar, o pessoal jogando telefone, processos, tudo pela janela. E tinha o chefe, não sei se era de gabinete ou de relações públicas, o Nelson Spears, trabalhava no gabinete. Você, Marina, sai daqui, porque se eles descobrirem quem você é, te jogo pela janela também. Então foi uma época bastante movimentada, né? Era muito tranquilo, tanto que a primeira turma de alunos da ECA foram grandes amigos, até hoje são grandes amigos, né? Porque tínhamos todos a mesma idade, fazíamos
nas reuniões eu sempre era convidada, tinha muita festa. E a escola no começo era uma escola pequena e muito unida. Os professores também eram extremamente unidos. Então era uma coisa muito gostosa. Eu me sentia assim muito imbuída das minhas obrigações, né? Principalmente porque o então diretor Antônio Ferri estava na Guatemala e não tinha vice-diretor. E eu que respondia por aquilo, quer dizer, com 20 e poucos anos eu tinha que peitar a turma toda, né? E na cidade a gente enfrenta. Mas foi assim, tudo muito calmo, com os professores, com alunos, não teve... Da parte dos alunos e dos professores da ECA foi tranquilo. Quer dizer, era aquela insegurança de não saber se a sua sala ia ser invadida ou não, né? Mas o demais não teve problema. Quando terminou o mandato do professor Ferri, quem foi indicado como diretor, acho que foi o professor Manuel Nunes Dias. Ele era da Faculdade de Filosofia do Departamento de História. E o professor Nunes tinha sido militar e se relacionava bem com o pessoal do DOI-CODE e segundo exército, essa coisa toda. E apesar de todo mundo achar, os professores acharem naquela época que ele foi talvez o grande responsável pela prisão de alunos e professores, foi justamente o contrário, porque a polícia tinha as informações... pelos seus meios, ela descobria quem participava do quê, e os professores e alunos eram presos. E eu acho que eu sou a única testemunha que sabe do esforço que o professor Nunes fazia, porque ele todo dia de manhã, ele ia no segundo exército, conversava com todo mundo e tirava professores e alunos lá da tortura. Alguns ele não conseguia, mas a grande maioria ele conseguiu. Tanto que uma vez houve um caso muito interessante. Havia um cidadão da segurança, na época que tinha censura em tudo quanto é canto, da censura da reitoria, chamava Krikor, era um sobrenome armênio, não lembro de tudo. E aí também eu sou a única testemunha que esse senhor Krikor sentou assim na mesa em frente ao professor Nunes e falou assim: o senhor precisa... me indicar os professores que estão envolvidos em não sei que movimento, ou que são de uma linha mais à esquerda. E o professor Nunes levantou assim, né, pôs as duas mãos na cadeira e disse: o senhor pode me levar preso, mas eu não vou delatar ninguém. Então, são histórias assim que a maioria das pessoas não conhece, e às vezes a gente faz um mau juízo de uma pessoa. Estou defendendo ele aqui, né, realmente, porque... ele sempre foi muito criticado, mas eu sei de tudo o que ele fez para ajudar. Quando o professor Nunes assumiu a direção da escola, a primeira coisa que ele fez foi querer me dispensar, porque o meu cargo era um cargo de confiança, e ele queria colocar alguém da confiança dele, porque eu era conhecida como leão de chácara, né, da ECA, aquela coisa toda. É o que eu digo, né, quer dizer... Conheço a vida pregressa de todo mundo, então às vezes você é meio incômoda, não é? Não que eu fique falando disso para as pessoas, mas... Então ele não me queria lá, até que um dia ele me chamou, não sei para quê, era bem no comecinho, e na sala dele tinha um professor da Faculdade de Filosofia também, do Departamento de Matemática, que tinha sido meu professor no Colégio Visconde de Porto Seguro. E esse professor me reconheceu, Marina, tal. Aí o professor Nunes falou: você estudou no Porto Seguro? Estudei, eu fui professor de lá também. Então, aquele gelo, aquela coisa de querer mandar embora, de repente se quebrou, porque ele percebeu que eu não tinha sido colocada ali por forças, sei lá, políticas ou de esquerda, qualquer coisa assim. Então... desenvolveu-se uma relação de confiança por um fato muito simples. Nunca tivemos assim uma amizade muito próxima, porque ele era uma pessoa reservada, mas ele sempre me chamava para testemunhar conversas que ele tinha com essas autoridades policiais, né? E eu sabia que ele me avisava de manhã: olha, eu estou indo para o segundo exército, devo chegar aí na hora do almoço.
Então, na realidade, eu estou falando bem dele porque eu acho que realmente a única pessoa que sabe como ele se conduziu sou eu. Porque todo mundo achava que era ele sempre que provocava, que fez um monte de coisa. Né? Bom, complicado, né? Porque realmente eram pessoas conhecidas, amigas, estudantes. Então, você, na realidade, você queria, de uma certa maneira, proteger, concordando ou não com a posição política deles, né? Mas o que me assustava mais era quando eu chegava de manhã na escola e entrava na recepção e já tinha, assim, vários senhores sentados, né? E a secretária falava assim, esses senhores querem conversar com você. Aí eles viravam a lapela, então tinha doicode, aquelas coisas todas. Tanto que um dia eu quero passar lá no museu, né, que tem ali ao lado da Pinacoteca, porque eu devo ter alguma ficha lá, né? Então, eu não sei, eu acho que eu simplesmente sublimava as coisas, eu achava que como boa descendente de alemães, né, você tem que fazer as coisas para as quais você é convocada, eu tentava não me abalar demais com aquilo. E tem mais um testemunho do professor Nunes, porque uma vez veio aqui, como é que chamava aquele coronel do 2º Exército famoso? Nossa. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome. É o Teco só que está acordado por enquanto. Ele veio aqui com um aluno da escola, que estava todo enfaixado, né, que tinha sido torturado, essa coisa toda. Ele entrou na escola e com o rapaz assim pelo braço, e o professor Nunes saiu da sala e o general falou assim, o senhor, eu quero que ele delate os seus colegas. E o professor Nunes falou, o senhor se ponha para fora desta escola, porque aqui quem manda sou eu, o senhor manda lá fora, aqui não. E este aluno é da escola, ele vai ficar aqui. Então, só para que se tenha uma outra ideia de quem foi esse senhor. Vou ser bem sincera, eu passei por um processo de delete. Eu deletei muita coisa, porque foram coisas muito fortes, muito sérias que aconteceram aqui. Então, eu procurei manter as coisas que foram boas, tá? E lembro de coisas divertidas, com diretores que aconteceram depois, mas essas coisas assim, muito tensas, eu procurei mais ou menos colocar embaixo do tapete, porque marcaram muito. Quer dizer, você imagina, todo dia você está lidando com polícia, com alunos machucados, com professores presos, é uma escola que tem que funcionar. Então, eu acho que, de uma certa maneira, isso afetou, né? Por isso que eu sou meia tantã. Olha, Moreron, Ferri 2 vezes, Nunes, Eduardo França, Eduardo Penhuela Candiçal. O Zanini! Meu querido professor Zanini. Quem mais? Aí depois do Eduardo, eu me aposentei. Aí veio o Tupã, né? E vieram todos os outros. Do Zanini. O Zanini era uma graça de pessoa. Ele nunca quis ser diretor da ECA. Mas não, ele realmente era um artista, tinha uma alma artística. Burocracia não era com ele. Então eu me lembro de um episódio que tinha um problema muito sério para resolver e ele ficou tão nervoso, então ele estava com uma taça de água na mão, ficou tão nervoso que ele conseguiu quebrar a taça na mão dele. Lá fomos nós pro HU para dar ponto, essa coisa toda, né? Ele precisava de alguém que conhecesse os trâmites burocráticos. Se bem que, veja, ele foi presidente da Bienal, acho que 2 ou 3 vezes, mas eu também acho que ele não lidava com a parte burocrática na Bienal, né? Então, por isso que também ele foi trazido para a direção, o reitor o escolheu para ser diretor da ECA, porque era uma pessoa que lidava com o mundo das artes, da comunicação, que tinha toda uma sensibilidade. Só que os tempos eram assim, né? Então, foi a pessoa que não deveria ter sido colocada naquele momento na direção da escola. A lista tríplice, acho que era o Zanini, o Penhuela, e não lembro o terceiro, né? Mas ele, por ele, realmente houve assim,
Fomos amigos de verdade. Não que eu não tenha sido amiga dos outros, né? Mas quando a gente é jovem, a gente tem que não ser efusiva demais com os diretores, né? Do professor Ferri eu fui muito amiga, da filha do professor Ferri, casamos praticamente na mesma época, os filhos a gente tinha junto, quer dizer, ela os dela e eu os meus, né? Mas mais ou menos na mesma época. Do professor Moreron também, as filhas dele eram muito amigas nossas, da minha irmã e minha. Quem mais? O professor França também é uma criatura adorável, né? O professor França era um boêmio. Ele gostava de vir trabalhar assim, depois do almoço e ficava até tarde da noite. Então, e o professor Ferri também gostava de um happy hour. Então, no final, quer dizer, era uma escola menor, mais aconchegante, onde as pessoas se conheciam, se desenvolviam relações de amizade, de afeto. Então, era comum, no final do expediente, você, de repente, ir para a sala do diretor, ele tinha uma geladeirinha, tomar um uísque, uma água, alguma coisa assim. Secretária da faculdade. Aí eu virei assistente técnico administrativo, assistente técnico acadêmico, assistente técnico financeiro, que foi um horror, porque eu não acerto nem as minhas contas no banco, que foi a pior coisa. Aí, de novo, houve uma transformação, né? Então viramos diretores. Aí eu fiquei como diretora administrativa, tinha diretor acadêmico e diretor financeiro. Foi quando o Marques veio a ser diretor da escola. Aí ele disse, você está mal aproveitada, você fala línguas e eu quero aqui montar um núcleo para trazer conferencistas estrangeiros, montar congressos, fazer eventos, essa coisa toda. Tudo bem, né? Então, lá fizemos nós um núcleo de cooperação nacional e internacional. Eu lembrei! E realmente foi uma época muito interessante, né? O que nós fizemos de eventos, de congressos internacionais. Eu, inclusive, participei muito de congressos internacionais. O professor Marcos fazia questão que eu fosse. Então, foi a minha época de relax da ECA. Né? Então, a proposta do núcleo, porque a escola, na realidade, era assim, sempre foi vista como uma escola de um valor menor na universidade, né? Então ela precisava de alguma maneira se fazer conhecida, se projetar nacional e internacionalmente. Então começaram seminários, vários tipos de eventos em todas as áreas, né? Jornalismo tinha muito seminário, relações públicas também. Na música começaram-se a montar os trios, os quintetos. A escola começou assim a florescer mais como uma escola realmente de cultura, né? E o último grande evento que eu fiz do núcleo foi um congresso internacional. Você lembra, Tânia, como é que chamava o raio do congresso? Foi lá no Guarujá, no Casagrande. Tivemos 500 participantes, dos quais 300 de diferentes países. Então, foi um evento muito bonito, muito interessante, muito marcante, né? Depois, quando o professor Marques saiu, entrou o professor Penhuela, não é isso? Aí eu comecei a me desligar, porque realmente, depois de 30 anos de ECA, tendo passado por todas essas histórias, né, eu comecei a ter alguns problemas de lapsos de memória. Tive uma estafa muito brava, daquelas assim que você está dirigindo na 23 de maio e de repente, onde estou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Aí eu resolvi que realmente tinha chegado a hora de me aposentar. Então eu me aposentei da ECA, mas continuei ainda durante um tempo trabalhando em eventos internacionais, que o próprio professor Marques me chamava para fazer. Fiz em Portugal, fiz no Brasil também. E daí eu resolvi mesmo, como dizia o saudoso Alfredo Mesquita, pendurar a chuteira. Que ano que era isso?
Foi 1992. Eu acho que foi 2. Olha, era gostoso poder rever as pessoas com as quais eu tinha trabalhado e convivido esses anos todos. E o pessoal, quando me vê, sempre, Marina, Dona Marina, ainda era Dona Marina para alguns, né? Mas hoje é assim, eu venho aqui, ainda conheço a Margarida, conheço todo mundo que foi diretor aqui eu conheço, temos relação de amizade, mas já é uma coisa mais distante. São 20 anos, né? A escola cresceu, o currículo é outro, novos professores, né? A mentalidade dessa juventude também já é outra. Não que eu me sinta um dinossauro, mas existem diferenças, né? Principalmente na parte da tecnologia, por mais que você esteja atualizada, você não tem aquela rapidez. Então, a última vez que eu estive na ECA foi o ano... Eu venho 2 vezes por ano. Eu venho para fazer o imposto de renda, com o funcionário da contabilidade, e venho mostrar que eu estou viva ainda, né? Todo ano a gente tem que ver aí. Mas eu estive ali no ano passado, quando a professora Nélia de Camargo fez a doação do piano dela para o departamento de música. Tanto no aspecto físico dos prédios, como no aspecto das pessoas, né? São outras pessoas. E eu não tenho acompanhado muito a atividade acadêmica da escola, então, para mim, é uma outra escola, né? Aquela que eu vivia, que nem o filho, né? Que você vê nascer, ele cresce e tal, de repente ele vai para a faculdade, se forma, vai ter a vida dele, casa, e você continua tendo contato com ele, mas assim, já é mais distante, porque ele tem o universo dele, né?